Olá, amigo mecânico, no Raio X de hoje é dia de conhecer esse cara aqui, o Pulse, que é o novo SUV nacional da Fiat. O Raio X é onde a gente conhece as condições de manutenção e reparabilidade dos principais lançamentos da indústria automotiva. E esse aqui é um dos nomes mais quentes do momento, Fiat Pulse, o primeiro SUV nacional da marca, está fazendo aí bastante barulho no mercado e a gente vai conhecer hoje as novidades que esse carro traz. Motor turbo, câmbio CVT, várias versões e muito mais. E para isso a gente vai contar aqui com o auxílio hoje na nossa oficina do Rodrigo Marinho, ele que é da GAD Automotive, nosso parceiro aí. Rodrigo, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez no Raio X. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez agradecer aí o convite. Já estou me sentindo em casa, terceira vez, né? É isso aí. Mais um aí. A casa é sua e de todos os amigos mecânicos, amigas mecânicas aí de casa. Rodrigo já esteve com a gente aí avaliando, né, as condições de manutenção do Jeep Compass 2022, que tem motor turbo de 4 cilindros, que tem bastante coisa semelhante ao que a gente vai ver aqui hoje. Então o Rodrigo já tem um overview, né, desse motor 4 cilindros e hoje a gente vai conhecer esse 1.0 aqui que também vai fazer barulho, né? Isso promete. É isso aí. Então, sem mais enrolação, vamos conhecer logo o que tem aqui de baixo? Vamos nessa. Novidade aí, primeiro Fiat com esse motor 1.0 T200 que eles chamam, né? Uma referência aí ao torque, né? Que são 200 Nm, ou seja, 20.4 kg de torque. No etanol são 130 cavalos, bastante potência aí, mais uma vez, né? Um motorzinho pequeno, que é o que a gente chama de downsizing, né? Bom, basicamente é um carro que a gente é bem parecido com o Jeep Compass. Isso, né? é a mesma família de motores, né? Denominado 270, né? Isso. O que muda aqui, esse daqui é um 3 cilindros, então com certeza é um motor bem menor, né? Já muda bastante o tamanho. Vou começar falando aqui sobre os lubrificantes, sobre a manutenção preventiva, que é algo que muita gente tem dúvida e é de extrema importância para o carro. A vareta de óleo, no caso... Onde que fica, né? Muita gente não sabe, a maioria desses carros 3 cilindros, a vareta de óleo já fica na própria tampa, então quando levanta aqui a tampa já Você aparece ter, né? A vareta. Uma coisa básica, né, que às vezes a gente pode ficar se perguntando e procurando, né? O óleo do motor, ele é um óleo utilizado, é o 0W30. Isso, tá? sintético. Sempre importante observar as normas, né, de requerimento da fábrica. Tá aí na tela o pessoal vê também a classificação certinho, a API. Sim, não confundir 0,30 com 530, que é muito utilizado no mercado. É um óleo que é para ser trocado um ano ou a cada 10 mil quilômetros, exceto se for uso severo. A gente sempre tem falado do uso severo. No caso, até pessoas que usam pouco o carro é considerado uso severo por causa da oxidação do lubrificante. Ele não atinge aí a temperatura de trabalho, né? Exatamente. E quando a gente fala, né, Rodrigo, desse carro, um motor pequeno, mas com turbo, injeção direta, esse cuidado com o lubrificante é ainda mais importante, né? Com certeza, a turbina ela é de extrema importância que o óleo esteja sempre com a propriedade ideal a fim de proteger a parte de lubrificação, levando em consideração que essa turbina ela é refrigerada pelo sistema de arrefecimento, já é uma boa vantagem, mas o óleo de motor ele circula pelos eixos da turbina e é de extrema importância o óleo estar em dia aí. Passando aqui da parte de óleo, eu vou falar do arrefecimento. Fluidos em geral, né? Arrefecimento dele. A troca aí, né, que a fábrica prevê, período longo, né? É um período que até a gente como mecânico fica, de certa forma, desconfiado. 10 aninhos, né, ou 240 mil quilômetros, é um período extenso, né? O que você acha disso? Quais cuidados a gente tem que tomar com esse sistema? Bom, o sistema de arrefecimento, eu acredito que é um dos mais importantes no motor, porque é ele que faz a troca de calor, manter o motor sempre nessas condições, principalmente em dias muito quentes,
refrigera o motor. Sempre que for completar um pênalti, né, uma falta grave, o pessoal para no posto de gasolina, compra qualquer tipo de fluido e mistura com o fluido original. Eu não aprovo esse tipo de mistura. Ideal é sempre que utilize o fluido recomendado pela fábrica. Tá, inclusive também, pessoal, também na nossa legenda aí, né, nos nossos caracteres, para você, inclusive esse fluido, né, que é o homologado para esse carro, né, da Stellantis, que é uma das marcas, é a Fiat, é o da Mopar, né, a marca oficial também da fabricante, e ele é do tipo, uso do tipo pronto, né, não necessita diluição, é uma coisa legal para a gente se atentar, né? Sim, ele já vem na diluição exata, né? No caso de uma emergência, às vezes a pessoa vai precisar completar, eu aconselho que se complete com água desmineralizada, ao invés de colocar um outro fluido que não tenha procedência, que não seja específico para esse determinado tipo de motor. É um fluido que, se precisar fazer uma manutenção, por ele ser de longa vida, compensa tirar esse fluido, né, na eventual troca de uma mangueira ou uma manutenção, compensa tirar esse fluido, guardar, né, e reabastecer com ele mesmo, ao invés de trocar e colocar um fluido de baixa qualidade, mesmo porque ele não estraga só de retirar. Bom, o fluido de freio, né, para continuar nessa parte, para ser trocado a cada 40 mil, né? Ou 2 anos, ou né? 2 o que anos. Primeiro. É mais um fluido aí que muita gente esquece, não dá importância na hora da troca. Carro automático, né? Sempre requer aí bastante o uso do freio, né? Sim, tem muita gente até que faz a troca da pastilha e não faz o teste para ver se o fluido está dentro do específico. Então, é uma pastilha que não vai durar quanto deveria, um freio que vai sempre estar aquecendo mais do que o normal, porque a função também do fluido de freio é fazer essa troca de calor rápida aí, para trazer eficiência para a pinça, para todo o sistema de frenagem. Já que eu falei de fluido, né, a gente está nesse ponto, falei do freio e do câmbio automático. Esse carro aqui, como eu falei, ele tem câmbio automático do tipo CVT, é um novo câmbio aí na linha Fiat, está inaugurando. Ele é da japonesa Aisin e ele simula 7 marchas, né? Mas a gente vai falar mais do câmbio, né? Tem aí um aspecto sobre fluido na nossa segunda parte do vídeo, onde a gente vai avaliar toda a região do undercar do novo Pulse. Então fica ligado com a gente que a gente vai entrar mais nesse ponto de fluido do câmbio, que é um assunto polêmico. Eu tenho certeza que todo mundo aí de casa vai escrever pra gente. Que mais, Rodrigo? Bom, falando de manutenção básica, né, pra gente começar. Não deixa de ser importante aqui o acesso à água do lavador, né, de para-brisa. Bem fácil aqui o acesso, só levantar a tampinha e acessar. O filtro de ar do motor aqui, que faz parte, né, da parte de manutenção, o acesso dele achei bem fácil aqui. No caso, a gente vai soltar esses três parafusos, desencaixar essa mangueira aqui e levantar essa tampa. Já tem acesso fácil aqui, bem simples, ao filtro de ar, tá? Lembrando que essa abraçadeira aqui ela é de pressão, só levantar essa parte superior aqui, ela já desencaixa. Aí tira com tranquilidade, voltando aqui o alicate correto já trava ela no lugar. Parte de fluido, basicamente, e de manutenção preventiva tá aqui, né? Exceto o acesso ao filtro de combustível, a gente vai falar depois. Para ter acesso à vela, a parte já do motor, corpo de borboleta, aí já é necessário a retirada dessa tampa superior. Tem uma abraçadeira aqui, tá? Se preferir, pode utilizar essa abraçadeira próxima aqui à entrada do duto de ar no radiador. Tira fora essa que eu acabei de mostrar aqui. Tem 2 parafusos com uma L10, um do lado direito, um do lado esquerdo. Já é possível levantar essa parte desse elemento filtrante para acessar aqui as velas, tampa de válvula, tubulação do corpo de borboleta, enfim. Vela que nesse carro, né, tem a indicação aí da fábrica para substituir aos 60 mil quilômetros, né, independente aí de tempo, né? Independente de tempo, 60 mil quilômetros.
Não confunda com 1.3, né? Isso, é o período um pouquinho menor, 40 mil, né? A gente está falando aqui, mais uma vez, lembrar, esse é 1.0 turbo, né? O T200, novo motor aí que esse carro está estreando. Além dele, ele tem 1.3 aspirado, como o Rodrigo lembrou, substituição das velas, 40 mil. E outros detalhes aí também no manual que varia de versão para versão, né, Rodrigo? A gente sempre gosta de lembrar aqui para todo mundo que está assistindo a gente, que a gente está falando, sempre quando a gente grava o vídeo, a gente deixa bem claro aí nas nossas letras aí que aparecem na tela, que a gente está se referindo aos prazos de manutenção dessa versão, desse ano modelo. Então, no caso, a gente está aqui com o Pulse Impetus 2022. Então, conforme o carro vai chegando no mercado, né, Rodrigo, pode haver variação aí nesses tempos, conforme o fabricante vai se adequando, né? Então, às vezes o pessoal pode surgir alguma dúvida, não, mas aqui no meu manual consta um pouquinho diferente. Então, a regra é sempre consulte o manual do seu ano modelo, da sua versão, bonitinho, que sempre tem essa variação. Quem não tiver um manual, uma dica legal, consulte direto o site do fabricante. Então, por exemplo, o Fiat, você pode procurar lá Manual do Proprietário, escolher o ano e a versão certinho que você vai ter o download para baixar se você não tiver ele no porta-luva, né? Sim, a gente até estava falando sobre atualização de manuais, né? Hoje é bem importante que se esteja atento quanto a isso. Hoje você vai ler um manual, às vezes vem informações para o motor 1.0, o motor 1.3, e às vezes na correria você acaba olhando lá, tá olhando errado. Tem muita gente que ainda põe óleo errado no carro por conta de ter duas especificações, né, no manual e não se atentar ao modelo na qual está sendo falado ali naquela página, né? Então é sempre importante estar atento a isso. Vela é um item que, apesar de falar, ó, 60 mil quilômetros troca, é sempre importante. Tem que estar atenta ao tipo de uso, porque se você utilizar uma vela com um combustível ruim, ele pode ter danificado essa vela, então não pode ignorar que talvez tenha que trocar essa vela antes. Um carro que pega trânsito absurdo, talvez vai gerar um desgaste antes, e isso é possível que um mecânico capacitado analise, talvez com osciloscópio, até às vezes de tirar a vela e dar uma analisada na condição dela. Inclusive, Rodrigo, esse é um dos carros onde consta lá no manual, a gente já viu isso no vídeo do Compass, né, que é da mesma fabricante, que é a Stellantis agora que se chama, a citação sobre quem opta por abastecer somente com etanol ao longo da vida útil do carro, né, quem usa majoritariamente o etanol, eles indicam em manual a cada 10 mil aí um tanque ou 2 tanques no mínimo de gasolina para limpar aí. O que você acha sobre isso? No passado isso era uma coisa que a gente não vinha nem no manual. Hoje a gente já está aceitando, como reparador, aceitando isso, porque o álcool, a propriedade do álcool, ela é diferente da propriedade da gasolina. E a gasolina, ela tem uma propriedade, principalmente se for uma gasolina aditivada, de fazer uma limpeza que o álcool já não consegue fazer. Então, por isso que o manual tem pedido para que seja feito esse tipo de intercalar, né? Toca, né? Intercambiar. Utilizar a gasolina nesse período. Eu acho válido. Isso é por conta do combustível mesmo, da propriedade do álcool. E aí você deu uma boa dica, né? A própria aditivada aí tem mais esse poder detergente, né? Que vai ajudar a limpar um pouquinho mais. Né? Porque o álcool, se você deixar um metal, né? No caso, no álcool, você vai perceber que dependendo do tempo, ele cria uma espécie de oxidação, né? Parece até um zinabre, né? Fica esbranquiçado. E eu acredito que a função aí dessa citação no manual é para evitar esse tipo de excesso dessa oxidação. Perfeito. Bom, falamos aqui manutenção básica, filtro de ar também, velas, que mais que a gente pode mostrar para quem está em casa? Eu notei, né, interessante, esse carro, apesar de não ser start-stop, a bateria dele é uma bateria FCA start-stop. EFB, né, que eles chamam com essa tecnologia, ou seja, é uma bateria mais cara, mas o carro ainda não está com isso setado lá. Talvez esteja tudo pronto, né, para
para eles adotarem essa tecnologia, mas de acordo aí com a legislação, nível de emissão, como é um motor pequeno, né, a fábrica deve ter optado por isso, fala, não vamos ativar isso ainda, vamos deixar para quando tiver em uma fase 2 aí de emissão, de eficiência, né, aí você ativa esse recurso e aí o carro vai consumir um pouquinho menos e entrar nesse novo limite, né. É curioso, né, eles adotarem uma bateria mais cara, né, sendo que não tem, né. Essa bateria é uma bateria bem mais cara comparada à bateria convencional, mas talvez tenha uma explicação para isso aí, Gustavo. O fato desse alternador ser um alternador pilotado, né, ele consegue, por exemplo, manter a bateria carregando, vamos dar um exemplo, em uma estrada, numa descida, onde se usa um giro maior, no caso, mesmo câmbio CVT, Tem um freio motor. Ele tem o freio motor e consegue também carregar a bateria nessa condição sem uso de combustível. Então o módulo vai trabalhando, né, junto com o alternador a fim de manter a bateria sempre carregada. E eu acredito que o fato dessa bateria ser esse modelo é para que em algumas condições onde se exige potência, onde o módulo precisa reduzir aí o campo do alternador, né, passa a exigir mais da bateria. Então eu acredito que seja por conta disso aí. Não, e esse carro inclusive tem várias novidades aí tecnológicas, tem uma multimídia bem grande lá no painel com Wi-Fi, com hotspot Wi-Fi para você localizar o carro. Tem também, nessa versão já vem de série, a frenagem autônoma de emergência, então tem vários sistemas aí que auxiliam o motorista e também dependem bastante da eletrônica, né? Exatamente, talvez por esse motivo uma bateria... Provavelmente por esse motivo a bateria nessas condições. Né? E aí fica aquela observação, na hora da troca da bateria, eu posso colocar uma bateria convencional? Não. Certamente você Se ele já vem de fábrica assim, vai tem comprometer alguém aqui, ou vai sobrecarregar um alternador, ou algum sistema que já não vai trabalhar direito, então não vale a pena. Não vale a pena a economia, você vai ter aí uma surpresa no futuro, né? E a gente sabe, né, o custo dela realmente é bem mais caro, todo mundo escreve pra gente, né, meu carro tem start-stop, muita gente tem essa dúvida e fala, poxa, mas se assusta, né, na hora que vem o orçamento, né, chega na oficina, mas é isso mesmo, né, pela tecnologia dela é mais cara mesmo, não é o mecânico que está passando esse orçamento aí. Tem vida mais barata, mas não presta. Exatamente, né? Essa é a pegada. O que mais, Rodrigo? Bom, tem me chamado a atenção nesses carros mais novos, né, apesar da tamanha tecnologia, o acesso é bem fácil. A gente fala dos Fiat antigos, né? Que é um Jeep, você não tinha espaço para fazer nada no motor. Esses carros já não, você tem acesso bem fácil, tanto dos sensores, né? Do sistema de turbo, do controle eletrônico do turbo. Eletrônica, né? As sondas lambdas aqui, tanto a sonda a pré quanto a pós, o acesso é bem fácil. Isso é muito bacana porque mecânico sofre para tirar som da lambda, né? O módulo do ABS, ele tá bem fácil aqui, o acesso já não é mais aquele carro que o módulo tá muito bem escondido, acesso difícil. O módulo de injeção, isso aqui é muito interessante na hora de uma coleta de dados, por exemplo, com osciloscópio, uma leitura do sistema elétrico, eu quero ler um sensor, então eu tenho o módulo, eu consigo tirar essa tampinha e sem danificar nada, fazer essas leituras. Isso tudo facilita na oficina, né? O dia a dia, o tempo. Pra caramba, né? Às vezes a gente, no dia a dia da manutenção, tudo aquilo que é difícil também se torna mais caro pro consumidor, né? Então, às vezes o carro entra na oficina, até um diagnóstico ele é mais barato por conta da facilidade de manutenção que o mecânico encontra. Então, eu acho que isso aqui é muito válido. Um tempo que às vezes um mecânico levaria num carro de difícil acesso, ele conseguiria fazer um diagnóstico em um dia, com um carro que tem uma manutenção mais fácil, às vezes o cara consegue fazer 3, 4 diagnósticos em um dia, isso aí é muito bom.
Perfeito, e essa é justamente a ideia do raio-x, né? A gente trazer aqui um mecânico aí da nossa audiência, como o Rodrigo, com bastante experiência, para fazer essa primeira análise aqui do que você vai encontrar debaixo do capô e também na parte de baixo, enfim, tudo que envolve a manutenção dos carros, para saber justamente o que é fácil de acessar, o que vai exigir uma ferramenta mais especial na oficina, o que vai demandar mais horas de trabalho para justamente facilitar. Esse é um carro, né, Rodrigo, que nesse mundo aí de SUV, né, tá bombando o segmento no Brasil, então esse carro aqui já teve milhares, mais de 10 mil reservas aí só no período de pré-venda, então é um modelo de alto volume que já vai estar pingando aí na oficina, né? Com certeza. E assim, a gente deixa ressaltado que o fato da gente como reparador, né, estou aqui afirmando que eu tenho fácil acesso comparado a muitos outros carros, não significa que é fácil de mexer, precisa ter técnica, principalmente sistema eletrônico, precisa ter perícia aí, saber o que está fazendo. O fato da manutenção do carro ajudar na manutenção não descarta aí a necessidade do reparador Estudar, né? Com certeza tá atualizado. Dê a revista do mecânico, curtir a gente, seguir o nosso canal, se inscrever, então já se inscreva aí quem não é inscrito. A gente não falou do sincronismo dele, né? Sincronismo dele por corrente, né? Metálica, então dispensa aí a manutenção, né? Desde que você siga as trocas certinho de óleo. E correia de acessórios dele, como que você vê aí o acesso, manutenção? O acesso da correia de acessórios aqui é bem fácil, tá? Mais um ponto positivo aí. Ele tem bastante, por ser um SUV, acho que a carroceria um pouquinho mais larga, né? E ele tem esse distanciamento aqui, onde a gente trabalha muito fácil, tanto na troca da correia, quanto na troca do coxim aqui, do motor. Geralmente quando você vai fazer troca de correia, muitos carros precisam tirar esse coxim fora. Então aqui o acesso é bem tranquilo. Voltando ao fato desse carro ser corrente, né? Muita gente pergunta, carro é corrente, é correia dentada? Isso aqui é corrente, então nem se compara manutenção de corrente e a manutenção da correia. Isso aqui é bem, eu sou adepto aí ao sistema de corrente, mas há uma condição que precisa ser bem criteriosa, é a troca do óleo e o óleo correto, porque aí caso contrário você vai gerar um desgaste maior na corrente, e aí o que veio para ajudar, né, simplificar, vai se tornar... Aumentar o custo, aumentar né? em custo. Você substituir uma corrente dessa que não está previsto, vai ser... Você tem a vantagem de não precisar trocar a correia dentada, né? Mas você não pode perder essa vantagem se for negligente com a troca de óleo. É isso que a gente sempre fala, né? O sistema de corrente aí, a maioria dos carros, tem motor que acaba antes da corrente. Então, a maioria. Perfeito. Bom, acho que aqui a gente abordou tudo, né? Um overview geral. Sim, não falamos do cofre, né? Do acesso ao alternador, né? Alternador por cima também. Também bem fácil. O compressor do ar-condicionado embaixo aqui, tudo muito bem espaçoso. A parte da turbina aqui e o coletor, né, no caso com o catalisador também, muito bem fácil aqui. Um detalhe importante para os carros turbos é a bomba de vácuo, né? Ela tem a bomba de vácuo aqui na parte de trás do motor, que é responsável por gerar o vácuo pro hidrovácuo, por conta do sistema de turbo. E é isso aí, Gustavo. E pra gente, antes da gente colocar ele no elevador, né, já andei observando aqui, a fixação da torre superior do amortecedor. A gente tem que remover esse cara aqui? Sim. Padrão em SUV, né? Não só SUV, acho que já tá, a maioria dos carros novos, né? Tá saindo assim. Daqui até a gente consegue ver, ó, ele tem essa tela, você consegue até enxergar, mesmo sem remover. Aí tem as presilhinhas plásticas, né, que a gente sempre dá a dica, se você quiser. As presilhas e, no caso, né, quando, não é o caso desse aqui, mas é muito comum o mecânico esquecer na hora de montar aqui, de ligar a mangueira do brucutu aqui, o esguicho. Então, sempre tá atento a isso aí na hora, porque às vezes o cara montou, esqueceu de pôr a mangueirinha. Nesse caso, não. Aí o cliente vai voltar bravo na oficina, né? Porque ele só vai
e lembrar na hora que ele precisa usar, né? Não é algo que a gente sempre usa, sujou o vidro, caiu alguma coisa ali no vidro, o cliente vai usar e fala, putz, não tá ligado. E acontece pra caramba, hein? E aí é um problema, né? Tá. É uma dica que eu sempre dou, não vacilem, né? Esse sistema aqui, quando você desmonta, o para-brisa fica muito vulnerável, porque o para-brisa fica exposto A à quina quina dele, né? dele. Então sempre aconselho pôr uma borracha, um pano, porque Plástico, né? se você estiver trabalhando com a ferramenta escapar, qualquer coisa que bater nessa quina, você vai trincar o para-brisa. trincar o para-brisa e aí vai ter um prejuizaço aí. Bom, Rodrigo, essa foi a nossa primeira parte da análise aqui do Fiat Pulse. Analisamos aqui a região do cofre do motor. Vamos agora colocar ele no elevador e conhecer a parte de baixo, o undercar, mas esse vídeo você vai ver na nossa parte 2, então fica ligado aí no nosso canal para você acompanhar a parte 2 da análise raio-x do Fiat Pulse. E se você ainda não é inscrito no canal, clique em inscrever-se, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para receber notificações. A gente se vê na parte 2 do raio-x do Fiat Pulse.